Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Estou bem, graças a Deus, feliz com o Senhor. Feliz que até que Ele nos ajudou. Agradeço a cada um de vocês pelo apoio, pelas mensagens. Vocês têm me incentivado a seguir em frente. É Deus em primeiro lugar e vocês também, no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Vamos esforçar para sermos dignos de estar fazendo a vontade dele. Obedecer, né? Seguir os mandamentos dele. Que Deus os abençoe. Vamos começar mais o vídeo, meus irmãos. Estamos aí no segundo dia do mês de março, né? Estava dando uma olhadinha aqui até minha esposa levantar alguns vídeos, guerra demais, né? Irã agora, Israel, Estados Unidos. O mundo é uma guerra constante, né? O homem não quer paz, né? Deus trouxe a paz, Jesus Cristo trouxe a paz, né? Mas o homem quer guerra, o homem quer se autodestruir, não querem ser mais do que o outro. E ninguém é nada nesse mundo, só barro, pó, só cinza. E a desobediência, né? Falta de amor, falta de misericórdia, falta de compaixão do homem. E assim o homem vai se autodestruindo. Vamos começar o vídeo? Senhor, meu Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pela noite de repouso. Obrigado, Pai, pela vida, obrigado pela oportunidade que nos deu. Mais um dia estar de pé, Pai. Refletir na minha vida, Pai. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, que te agradou, Senhor, perdoa-me, Pai. Eu sou um homem falho, sou pecador, Pai. Perdoa da minha casa, Pai. Perdoa minha parentela, tenho esquecido, Pai. A Ti com as nossas falhas, Pai. Estou aqui confiado não merecimento que eu não mereço, mas confiado na Sua misericórdia, no Teu amor sem fim, Pai. Fala conosco, Pai, hoje, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículos 6 e 7. Fala também de primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Seja para exortação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Amém e amém. Irmãos, profeta Jeremias, capítulo 33, versículos 6 e 7. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhe manifestarei a abundância de paz e verdade. Essa é a terra de Judá, Jerusalém. Depois de ser quebrado, de ser voltado do cativeiro, Deus vai derramar saúde e cura, e sara a terra, sara o povo, e manifesta abundância de paz e verdade. A paz virá sobre Israel, sobre Jerusalém. E são promessas que Deus fez na nossa vida. Quando nós obedecermos, seguirmos o estatuto, amar verdadeiramente como Deus nos amou, amar as pessoas da nossa volta, não aborrecer ninguém e amar a Deus sobre todas as coisas, seria o primeiro lugar. Amar a Deus nesse tempo. Eu falei investir. Então Deus remove o nosso cativeiro, nos sara, nos cura, nos dá força, dá liberdade e abundância de paz e verdade. No versículo 10, e sararei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e ficarei como ao princípio. Aqui, quando fala em Judá, Israel, fala
Pensa na tua vida, no teu amigo, no teu parente. Pensa na tua cidade, na tua vida. Deus vai te edificar como era no princípio. Te dá força que você tinha vigor quando você era mais jovem. Essa é a promessa, irmão, que está para nós na Bíblia. Não é profecia de homem, mas é profecia do Deus vivo. Quando ele fala, eu sararei, não é o profeta que vai sarar. É o próprio Deus, o eu aí, Deus. Eu sou. Palavra do profeta Jeremias, do Senhor, através do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 6 e 7. Seria importante você meditar em todo o capítulo. É pequeno, irmão. Mas para ler é bom, é fácil ler, é rapidinho. Mas meditar demora um pouco. Aí você leva ali, na leitura você vê quem está em cativeiro, quem está passando por luta, por dificuldade. Talvez sua vida, sua família, seu amigo. É uma palavra de ânimo que você dá para as pessoas. Uma primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, como a mulher deve se apresentar-se na igreja. Aqui, desde o tempo, nesse tempo, a Bíblia fala só de homens, né? São poucas mulheres mencionadas. Às vezes eu não entendo, mas eu não estou aqui. Eu tenho que procurar, seguir, obedecer. Muita coisa a gente entende, mas por que as mulheres tratam a mulher com tanta inferioridade, né? Deus sabe todas as coisas. Mas vamos lá. Ser imitador, como também eu de Cristo. E louvo o irmão, porque em tudo vos lembrais de mim, retendo o preceito do como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. E o varão é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora, profetiza, com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, pois é como se estivesse rapado. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas para a mulher coisa indecente, tosquiasse o rapaz que põe o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça, e nós não poderíamos dar por causa dos anjos. Então aqui, ensinando o apóstolo, que o homem deve rapar a cabeça, ou cortar os cabelos, né? Eu não gostava nem tanto de cabelo assim, mas foi indo, caiu tudo. Hoje está quase tudo caído. Mas o homem não deve rapar a cabeça, né? O cair, a calvície, coisa do nosso tempo mesmo. O cabelo cai, a pessoa fica calva, creio que naquele tempo vai ficar. Mas Deus fala, a Bíblia fala que o apóstolo, o homem deixar o cabelo crescer é desonra. Não deve cobrir a cabeça. Mas a mulher, ela deve ter o cabelo crescido, porque o cabelo da mulher foi dado como véu. Às vezes, irmão, quando minha esposa ela se converteu, eu ainda não fiquei muito tempo atrás, né? Eu via muito ela falar isso. Eu tenho uma filha, ela cortou o cabelo uma vez, porque ela era muito criança, minha mãe cortou. Das 5 filhas minhas,
As 4 filhas minhas cortou. E eu não sei porque eu não gostei. Quando eu cheguei, cabelo curto, achei feio, mas não falei nada. Minha mãe estava tomando conta dela. Eu vi que elas também estavam tudo sem jeito, tudo acanhada, fiz umas brincadeiras com ela, mas não. E depois eu aprendi, depois que a minha esposa converteu, depois de muitos anos, a minha esposa cortava muito cabelo, pintava, e ela passou a andar, a obedecer às escrituras. Minha esposa nunca mais cortou o cabelo, e minhas filhas também não. E a gente vai entender que agora nós sabemos que a mulher não deve cortar o cabelo. Tantas mulheres na igreja, nas igrejas, né? Que cortam o cabelo, tem mulher até que rapa, poda. Aqui quando a Bíblia fala, o apóstolo fala que o homem é a cabeça da mulher, e a mulher é a cabeça do homem. Um completa o outro. E nós vemos hoje muitos varões humilhando as suas esposas. Eu já cheguei até a falar com pastores. Sua esposa, ela não é tapete se pisar nela, não. E o Espírito fala que o homem ama a sua esposa como Jesus amou a igreja. E entregou a si mesmo por ela. Então Jesus amou tanto a nós, a igreja como nós, que entregou a vida por amor de nós. Isso dá a entender, irmão, que o homem tem que fazer o mesmo. Honrar aquela que ele toma como esposa. O homem é a cabeça da casa, mas Deus é a cabeça de tudo, o homem e da mulher. Mas a mulher, a Bíblia fala que ela não deve rapar a cabeça, não deve cortar o cabelo. Hoje ninguém olha para isso, né? Virou moda cortar cabelo. A primeira igreja que eu congreguei, a doutrina era essa, não cortar cabelo. Quando a igreja mudou daqui para a cidade de Bela Vista, a daqui no nosso setor fechou, aquelas irmãs, cabelão bonito, não cortavam, podaram o cabelo, missionárias antigas, cortou o cabelo, falou que é doutrina de homem. Irmãos, o povo não examina a escritura. O povo vai para o inferno, se procura ir para o inferno, se destruir por causa da vaidade e da desobediência. Se ela sabia, se a pessoa sabe que é a doutrina de homem, pensava assim, eu sei lá o que é, por que ela não saiu da igreja então? E levou a vida como ela gostava. Durante o tempo, se eu não me engano, 12 anos, eu não tenho um filho. Ela estava antes de mim, com aquele cabelo, antes de todos elas. E a maioria dela cortou. Ficou sem cortar. Minha esposa e uma filha minha, as outras também cortaram. Então cadê a obediência? Cadê o examinar a escritura? Cadê? O homem, quando ele quer pôr a mulher debaixo do pé, cadê a obediência? Cadê a retidão perante o Senhor? Não vou falar que eu sou melhor que ninguém. Discuto com minha esposa. Às vezes eu até passo o limite, mas ela também é assim. Não é para obrigar, mas é para pôr as coisas em casa em dia. Respeito ela como esposa, respeito ela como pessoa. E é isso que nós devemos fazer, eu respeito. A discussão ela vem, toda família tem desentendimento. Entre irmãos, entre pai e filho, tem. Mas tem que vir um arrependimento, pedir perdão, respeito. As escrituras, elas nos ensinam como
conduzir como esposo, esposa, como filho, como conduzir na casa do Senhor, como o homem deve cuidar da família, como a mulher deve cuidar da casa, como os filhos devem honrar pai e mãe, os mais velhos. Nós, o povo hoje acabou isso, é supérfluo hoje para o homem. Então, meu irmão, vamos examinar a Escritura e obedecer. Você que é mulher, lembre, na Escritura fala, você não deve rapar o cabelo ou podar. Examine a Escritura, vê o que você pode sentir bem, mas obedeça. Nós estamos aqui obedecendo a Escritura, a palavra do Senhor. Por os apóstolos que depois. A palavra do Senhor diz que o que for ligado no céu será ligado no céu. Então tá ligado, meu irmão? É doutrina dos apóstolos. Isso. E se nós desligarmos, nós que estamos nos desligando das coisas de Deus, da vontade de Deus. Vamos viver, procurar viver. Nós vamos falhar. Todo o nosso tempo que nós vamos falhar um dia. Eu falho. Todos nós falhamos. Mas nós devemos lembrar que o que está escrito na Bíblia não é para se mudar. Deus fala. Não estou falando dos apóstolos, nem estou falando de Deus, nem os profetas. Eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Eu não mudo. Deus não vai mudar por causa de ti. Deus não vai mudar os mandamentos, ele está tudo aí por causa de mim. Ele não vai mudar nada que está escrito aqui na Bíblia. Ou escrito por ele, ou pelos profetas, ou pelos apóstolos. Por causa de mim, não vai. Ele continua sendo Deus. Deus ele vai continuar operando. E nós é que estamos procurando a nossa destruição. Pela nossa rebeldia, pela nossa vaidade, falta de entendimento e falta de obediência. Deus não nos obriga a nada. Ele diz a nossa livre escolha. Mas o importante é a gente pensar no que vem depois. As lutas, as dificuldades, as portas fechando, as famílias se destruindo. No versículo 17 até o 34, fala de dissensões na ceia, irmão, modo de celebrar a Santa Ceia. Esse versículo fala sobre a ceia. Repete-se mais a igreja. Essa aqui é a ceia do Senhor. Não é só a janta, mas faz de respeito também a ceia que você faz na sua casa. Do almoço, da janta. Quando eu era criança, nós éramos 8 filhos. Meu pai, ele não levantava sem orar, ele não era cristão evangélico, ele rezava, fazia as rezas dele. Ele orava mais o Pai Nosso, minha mãe também tinha aquelas rezas dela, mas era devoção, uma fé. E ela nos ensinou. Antes de deitar, ela reunia todos ali na cama, e a gente fazia, orando e a gente repetindo. Começava pelo Pai Nosso e ia. Meu pai, ele tinha as orações dele, mas minha mãe. Antes do café, ele orava. Nos ensinou também a apresentar nosso café. Almoço, sentava todo mundo em volta da mesa, era muito menino. Não sentava todo mundo, que era 4 cadeiras. Meu pai e minha mãe sentavam, os 2 mais velhos sentavam. Ou lá, um mais velho sentava e o outro, não qualquer um sentava. E ia fazer hora. Ninguém pegava no garfo ou na colher. Antes, ele leu um versículo da Bíblia e fazer a oração. Ao terminar, ele fazia a oração de agradecimento. No jantar, a mesma coisa. No café, no almoço, no jantar. Mas chegou um tempo, meu pai esqueceu disso tudo. E nós, como filhos que vivemos aquele tempo,
Também esquecemos, nós não passamos, eu não passei para meus filhos, meus irmãos não passaram para os filhos dele. Então, a coisa que é importante nós deixamos, a nossa ceia, nosso alimento, nosso almoço, nosso café, de apresentar ao Senhor, de agradecer, de não unirmos na mesa para nos alimentar, acabou. Hoje é a televisão, né? Aqui em casa, por exemplo, minha dificuldade, ó, da janta eu estou no quarto, eu janto no meu quarto. Esses filhos ficam na sala sem televisão, nem para ceiar, que é o alimento, eles têm reverência, nem para isso eles deixam a televisão. Eu sinto muito, mas eu falo, é uma maldição que pegou nos lares. É um vício maligno. Outra hora é no celular, meus netos estão no mesmo caminho. Então, é o jeito. Mas aqui está falando, não é dessa, está falando dessa. Aqui faz parte esse nosso alimento do cotidiano, faz parte. Como celebrar, agradecer, apresentar o alimento, agradecer por ele, depois agradecer por ter alimentado. Mas aqui fala da ceia, nas igrejas, a Santa Ceia do Senhor, onde ele fala que nós devemos examinar nós mesmos, porque o que comer do corpo e do sangue de Cristo sem estar preparado, sem santificação, vai vir a juízo. Muitos morrem espiritualmente, muitos caem. E nós vemos hoje até na ceia do Senhor, pessoas ceando de qualquer maneira. Ontem foi falado na igreja que se crer em Jesus, pode cear, não é, tem que dar uma preparação, tem que ser batizado. Aí citou muitas coisas que eu não concordo. Então muitas vezes eu fico esperançoso com a igreja que eu congrego. Porque muitas coisas saem do que está na Bíblia. Então, o versículo 30, 31 e 32. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, temos que vigiar. Deus nos julga, Ele nos exorta, para nós não sermos condenados por um, para nós nos consertarmos, para nós continuar seguindo a vontade dele, fazendo a vontade, o ensinamento dele. É o amor que Deus demonstra por nós, aquele que ele chamou e aqueles que ele não te amar. Cuide da sua vida, cuide do seu corpo, cuide do seu ministério. Ame o teu próximo, Senhor, examine antes de tocar em alguma coisa sagrada. Nós vemos lá no Velho Testamento, para participar do templo, tem que ter santificação. Para falar, tudo tem que ter santificação. Mas o homem hoje bagunçou tudo, irmão. Eu fico com tristeza até na Santa Ceia. Eu erro. Mas há um tempo, de uma ceia até a outra, de um dia que você vai cear, para você pedir perdão, você se arrepender dos seus malfeitos. Quando vai tomar a Santa Ceia, na igreja tem que estar todos aqueles que estão preparados para tomar ceia, participar do ceia, estar todos preparados. Esperamos pelos outros, né? Um come agora, outro come depois. E assim também é no nosso lar, nos alimentos cotidianos nossos. Nosso almoço, nosso jantar, nosso café. Esperam pelos outros. É parte de igual maneira, do mesmo jeito. Agora isso aí compete na casa, as cabeças, principalmente a mulher, que é a dona da casa.
Examinar para que um não passe na frente do outro, um outro coma mais, outro fica com fome. Não vencer o tempo, não tem que falar mais nada. Depois vai ficar sem oração também, eu peço desculpa aos irmãos. Mas Deus conhece. Que Deus abençoe, Jesus Cristo está voltando.